Bom dia. Hoje nós vamos começar a meditar no livro de Gálatas, a carta que Paulo escreveu da Galácia. Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. Paulo começa se identificando, o cumprimento aos irmãos da Galácia. Começa dizendo ele, quem é Paulo, ele é apóstolo, não porque ele foi constituído apóstolo por algum homem, por uma denominação, por uma igreja. Não que ele tenha sido ungido ou consagrado por algum homem. Mas o que ele diz é Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Ele foi chamado por Jesus, nós lemos isso lá em Atos, quando ele se converteu, quando Jesus o chamou, quando ele estava indo para Damasco. Antes de chegar a Damasco, Jesus apareceu, Jesus o convocou. Paulo foi chamado direto por Jesus. A consagração dele foi em Jesus. Então ele está dizendo, identificando quem é ele, aos que estão na companhia dele, está cumprimentando então a todos os da igreja da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O cumprimento cristão. Uns falam graça e paz, outros somente paz. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, não importa, é o cumprimento cristão. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é inicial do cumprimento de Paulo aos da Galácia. Agora ele começa dizendo o assunto desta carta, dessa epístola. Estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguires outro evangelho. Estou chocado, porque vocês estão se desviando daquele que vos chamou de Jesus Cristo. Também nós vemos isso em muitas igrejas, onde as pessoas estão se desviando, se afastando do Senhor e se agarrando a denominações, a homens, a objetos, a templos, a qualquer coisa. Se afastando do Evangelho. As pessoas que vieram ao Evangelho se converteram em busca do Senhor, mas deixaram-se contaminar com as doutrinas, os preceitos de homens hoje instituídas de instituições. Então hoje as instituições religiosas seguem uma doutrina de homens. Poucas realmente seguem o Evangelho de Jesus Cristo. Então já aconteceu naquela época, Paulo tinha deixado e falou, não, eu estou chocado que vocês rapidamente, passaram do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que vos chamou, aquele que morreu por vocês, para uma outra coisa. Que na verdade não é o Evangelho, O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Jesus Cristo. Tem muitos hoje. Hoje nós encontramos denominações que gostam de desafiar os desafios, as fogueiras santas, as campanhas,
os shows gospel, o liberalismo, as festas, arraial gospel, boates gospel, rifas, sorteio, uma série de coisas hoje que nada tem o comércio, o engano. Então as pessoas estão indo para este lado, se afastando do Evangelho de Jesus Cristo. Então somente frequentando um clube social, qualquer outra coisa, que por acaso cita o nome do Senhor, mas pratica uma outra coisa. As pessoas estão indo em templos em busca somente de bênção, não do Senhor. Elas não querem ser servos, querem ser servidas. E infelizmente, existem denominações, templos, pregadores que incentivam, que ensinam isso. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é outro Evangelho. Não é isso. Contudo, ainda que nós, ou mesmo anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Paulo está dizendo isso. Ainda que nós, ainda que eu mesmo, ou outras pessoas, ou até mesmo um anjo apareça para vocês e anuncie um evangelho diferente deste aqui, ele seja considerado maldito. Que é engano, é mentira. Não existe outro evangelho a não ser este. Nós não podemos permitir esta corrupção. Se nós temos realmente compromisso com o Senhor, nós temos que viver esse aqui. Nós temos que praticar esta palavra. Ah, porque eles estão pregando, diz que Deus não é assim, que Deus permite, que Jesus autoriza, eu vou descansar nas misericórdias, que nem tudo é assim. É uma mentira. O evangelho é esse aqui. O que está prescrito aqui é verdade. O que não está é heresia. É apostasia. Não importa o quão sábio, teólogo, não importa a cultura de quem quer que seja. Não existe novidades no evangelho. É somente esse aqui. Ainda que seja um anjo que venha trazer um outro evangelho, tem que ser maldito. Porque só existe esse evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. É isso que Paulo está falando. Conforme vos revelei antes 8 ainda. Contudo, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Qualquer evangelho fora. Esse evangelho da retribuição, da prosperidade, do comércio, da tolerância, não tem nada a ver com o Senhor. O evangelho diferente desse aqui é maldito. É maldito todo evangelho diferente deste aqui. E mais maldito ainda todo aquele que prega, divulga, ensina. Maldito todo aquele que distorce a palavra do Senhor. Malditos. Essa palavra. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu não estou tentando agradar a homens. Não estou tentando agradar a pessoa. Mas sim o Senhor. Ele era servo de Cristo. É o que nós temos que ser servo de Cristo. É o que eu tenho dito. Eu não tenho que ter compromisso com quem quer que seja. Eu não tenho que ter compromisso de agradar quem quer que seja. Eu não tenho que ter compromisso de tentar manter essas pessoas dentro do templo ou usando qualquer ardil, engano, mentira. O meu compromisso tem que ser com o Senhor. Eu tenho que ser servo do Senhor, eu tenho que pregar a verdade. Se as pessoas quiserem ficar no nosso templo, se quiser nos ouvir onde quer que esteja,
vai ouvir o Evangelho, vai ouvir o Verbo, vai ouvir Jesus, vai ouvir a palavra de Deus. Não posso criar situações, mudar, para me agradar pessoas, para me manter as pessoas ali próximo de mim, para gostarem do Evangelho, gostarem da minha pregação, gostar do meu templo, encher o meu templo, ofertarem, dizimarem. Eu não posso fazer isso. O compromisso é com a verdade, é pregar a verdade. Quer goste, quer não goste. Quer aceite, quer rejeite. Esta é a palavra. Esta é a verdade que nós iremos pregar. Nós iremos proclamar enquanto tiver fôlego de vida. Não temos que agradar ninguém. Temos que agradar o Senhor. Porque somos servos. Servos obedecem ao seu Senhor. E nós temos obrigação de obedecer ao Senhor. O meu compromisso é com o Senhor. A quem te devo obediência. Caros irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouviste como foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. Paulo está dizendo, escuta, o que eu aprendi, o que eu ensino, eu não aprendi de homens. Eu não frequentei nenhum curso, escola de teologia. Eu não tive um professor, um mestre homem. Eu aprendi diretamente de Jesus. Antes, ele era um perseguidor da igreja. Nós sabemos que ele assistiu, concordou com a morte de Estevão. Sabemos que ele perseguia, ele rodava perseguindo os irmãos, prendendo, arrastando, jogando nos cárceres, na cadeia. Esse era ele. Radicalmente contrário à palavra de Deus. Até o dia que Jesus apareceu para ele. Ele se rendeu, ele se converteu. E ele não foi chamado para reinar aqui na terra. Ao contrário, Jesus disse, eu mostrarei como é sofrer pelo meu nome. Paulo não teve nenhum curso, nenhuma doutrina de homem para ensinar. Ele foi ensinar diretamente por Jesus. Quando nós estamos aprendendo através de homens, nós estamos ouvindo homens. A Bíblia nos fala que a palavra de Deus é viva. Você encontra Jesus na palavra de Deus. Ele nos fala, ele nos ensina, ele nos capacita. Eu tenho que fazer curso de teologia para aprender. Vai buscar o Senhor, dedica-se à palavra. Jesus fala, Jesus se revela. Esta afirmação de Paulo é algo formidável. Repetindo, olha o que ele diz. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Não é esse evangelho que se ensina hoje nesses cursos por aí, em alguns templos, em algumas denominações. Como agradar as pessoas, como atrair pessoas, como fazer pregações. Formam estes pastores da atualidade, eles têm que aprender as pregações, os sermões deles, eles aprenderem um curso qualquer. Nós temos que ouvir o Senhor. Nós temos que aprender o que Paulo aprendeu do Senhor. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Cristo por revelação. Pois já ouviste como foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação a tradições do meus antepassados. Falei, todo mundo sabia qual era a minha história do judaísmo. Eu ultrapassava os limites, eu era bom, eu era o melhor em perseguir os irmãos. Eu era o melhor em combater os cristãos. Ele era o melhor. Até o dia que o Senhor apareceu para ele. Aquele religioso, aquele fanático, maluco que procurava exterminar o povo de Deus. Foi até o dia que Cristo apareceu para ele.
Ele se rendeu aos pés do Senhor. Ele também foi um dos melhores missionários. Pregando a verdade, ensinando a verdade, vivendo a verdade. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Deus já tinha me separado antes de eu nascer. Deus já me tinha me separado. Eu fiquei por aí. Até o dia que ele falou, não, agora chega, vem cá. Isso aconteceu quando ele estava vindo para Damasco. Ele pode ter se rebelado toda parte da vida dele. Até aquele dia que Jesus falou, não, é hoje. É hoje, acabou. E ele se rendeu e ele aceitou. Foi um grande homem de Deus, que pregou e continua pregando para todos nós. E continuará pregando por vários séculos. Ele está pregando hoje para nós. São palavras dele que eu estou retransmitindo. Quando foi de seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente, não pedi orientação a pessoa alguma. Olha, quando Deus me chamou, apareceu primeiro, eu não pedi orientação. Ele não procurou Pedro, ele não procurou João, não me ensina o evangelho, não. Quem ensinou foi Jesus. Jesus o ensinou. Jesus o capacitou e ele foi. Disse, ele não voltou atrás, ele não pediu ninguém ensinamento, não foi homem nenhum. Aí ele aprendeu com os apóstolos? Não. Não foi nenhum dos apóstolos que andaram com Jesus que ensinou ele alguma coisa. Foi o próprio Senhor Jesus. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Quando eu fui para a Arábia, quando ele ficou lá. Depois ele voltou para Damasco, onde pregou o evangelho. Aí já lá mesmo começou a perseguição. Passado 3 anos, subi a Jerusalém, a fim de conhecer Pedro pessoalmente. Eu estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Mas depois, 3 anos depois, eu subi, eu fui em Jerusalém só para conhecer a Pedro e os outros. Fiquei lá 15 dias. Mas também só conheci Pedro e conheci Tiago. O Tiago era filho de Maria, irmão terreno de Jesus. Ele não foi para aprender, ele foi para conhecer. Ele não subiu como aprendiz ou como aluno. Quando ele foi em Jerusalém, ele foi como apóstolo. Chamaram por Jesus Cristo. Não para aprender, talvez para ensinar. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo, quando vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Em seguida fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes os perseguia agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. E louvava a Deus por minha causa. Mas depois eu fui para a Síria, fui para a Cilícia. As igrejas lá não me conheciam. Somente ouviam falar que aquele que antes era perseguidor deles agora proclamava a mesma fé, os defendia a mesma fé. E louvava e glorificava o seu nome dele. É o testemunho. Paulo foi um maior pregador, um maior missionário. Mas as maiores pregações dele nós vemos o testemunho dele. É o testemunho da conversão dele. Eu admiro muito. Este pregador foi Paulo, que vivia, pregava o Evangelho de Jesus Cristo, sem se vender, sem se distorcer. Inclusive ele chegou ao ponto de chamar a atenção, brigar com Pedro. Nós vamos ver isso também mais à frente, quando Pedro agiu de maneira incorreta. Gálatas, capítulo 2. Passado 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nesta ocasião, na companhia de Barnabé, e levando também Tito comigo. Depois, 14 anos depois que ele foi a Jerusalém. Somente 14 anos. Ele foi junto com Barnabé e com Tito.
Rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular aos que parecia mais influente, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçar inutilmente. 14 anos depois, ele subiu, não para outra coisa, mas para pregar, principalmente para os apóstolos, aqueles mais influentes em Jerusalém. Pregar para aqueles que tinham andado com Jesus. Ele pregou. Paulo não andou com Jesus. Ele não viveu com Jesus. Ele não conviveu com Jesus. Jesus apareceu para ele depois tinha morrido, ressurreto. Depois tinha ressuscitado. E o chamou, capacitou. E transformou num grande pregador. E ele, depois disso, 14 anos depois, ele veio pregar, inclusive, para aqueles que tinham andado com Jesus. 14 anos lá, foi por causa de uma revelação. Ele foi porque o Senhor o revelou. E determinou que para lá ele fosse. Para lá ele fosse pregar, levar o evangelho. Mas nem mesmo o Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar, se muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravo. Porque mesmo em Jerusalém, mesmo lá na igreja que era administrada pelos apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, ainda tinha hipocrisia de querer praticar a parte da lei. Tinha falsos irmãos ali, que queriam também, entre outras coisas, que todos fossem circuncidados. Que nós já falamos, circuncisão é um sinal externo que é feito no membro dos pleinos dos homens. Que os judeus faziam, não fazem até hoje. Mas Jesus disse que nós temos que circuncidar o coração, não o corpo. Não marca externa, mas o corpo. Paulo subiu, quem estava com ele, Tito, nem esse ele deixou que fosse circuncidado. Apesar dos falsos irmãos pressionar para isso. Que em Cristo nós temos liberdade. Em Cristo nós não podemos, não é que não temos, não podemos fazer marcas exteriores no nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo foi até lá para pregar e levar a mensagem. Chamar atenção pelo fato dos falsos irmãos estar querendo circuncidar. Exigia circuncisão. Quando Jesus nos deu liberdade, não permitiu que fizesse nada em nosso corpo. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a ele para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Nem por um momento ele pensou em concordar e aceitar ou tolerar isso. Ele não permitiu. Não se corrompeu. Ele não temeu. Não é porque ele estava lá na igreja, em Jerusalém, onde quem ali vivia, a maioria eram os apóstolos, que tinham andado com Jesus, como Pedro, como João, ou como Tiago, que era o presbítero, o pastor da igreja, mesmo em Jerusalém, era Tiago, aquele irmão de Jesus, né? Filho da Maria. Mas ele não temeu, ele não aceitou, mas ele pregou o evangelho legítimo e verdadeiro. Não isso da circuncisão carnal, que será obra prática da lei, daquela lei de Moisés. Em Jesus, a circuncisão é nosso coração. Nós temos que ser circuncidados em Cristo. Essa que é a nossa aliança. Falou, nem contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a ele. Para que a verdade do evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que eu tenha sido no passado, isso não faz diferença para mim. Pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Esse teria sido nada, a liderança da igreja. Paulo falou, para mim não vale nada. Porque Deus conhece não é aparência, não. Deus conhece o nosso interior. Sabe o que nós pensamos.
Ah, não é porque é o pastor fulano, é o missionário, é apóstolo, é bispo, não sei das quantas, não vale nada. O que nós valemos que é a palavra de Deus. É o que você está vivendo, você está pregando, você está sendo ensinado. Não interessa para nós ser famoso, conhecido, reconhecido, nacional e internacionalmente. Para nós não vale nada. O que vale é o evangelho. O que vale é estar pregando, está ensinando a verdade. É isso que Paulo vivia, é isso que Paulo ensinou. E é isso que nós temos que viver. É não deixar nos impressionar ou seduzir por quem quer que seja, mas sim somente pelo evangelho. Os apóstolos andaram com Jesus, então nós temos que seguir. Não, não é assim. Aí Paulo diz, e aqueles que pareciam ser influentes, ainda que eu tenha sido no passado, isso não faz diferença para mim. Pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Esses que eram muita coisa, não me acrescentaram nada. O ensinamento dele foi de Jesus, é do Senhor. É o Senhor que acrescentava, o Senhor que ensinava. Ao contrário, reconheceram que em mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro circunciso. Ao contrário, eles viram, reconheceram em mim que Deus tinha confiado a palavra de mim para pregar aos gentios, para pregar aos incircuncisos. Eles reconheceram isso. Porquanto Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma, operou por meu intermédio para o apostolado dos gentios. Assim como Deus operou através de Pedro para pregar no meio dos judeus, os circuncisos, operou em Paulo para pregar para todos os circuncisos, para todos os gentios, para em toda parte. Para nós. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculo, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. Então eles, no final, tiveram que se render. A liderança da igreja. Tiago, irmão de Jesus, Pedro, foi apóstolo, e João, estenderam a mão e apoiaram. Falou, não, fiquem cá então, você realmente foi chamado por Cristo para pregar os circuncisos. Nós, os judeus aqui, os circuncisos. Reconheceu nele a autoridade. Reconheceu nele o poder de Deus, o Espírito Santo sobre a vida dele. A capacitação dele para pregar para os circuncisos. E nos recomendaram, a pena que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também nos tenho me esforçado para fazer. Que nós pensamos, além de pregar o evangelho, é o nosso dever cuidar, ajudar, socorrer aos que necessitam. O evangelho é o alimento, nós temos que pregar o alimento. Mas nós vamos ver também mais à frente, vamos estar lendo sobre isso, mas não adianta nós chegarmos para um pobre, alguém que está passando por alguma necessidade e falar, eu estou orando, Deus vai te abençoar, vai em paz, se sem darmos a menor condição da pessoa seguir em frente, dar o alimento, dar o sustento na hora que ela precisa, dar o remédio na hora. Temos que orar, pregar o evangelho e ensinar, mas temos que socorrer. Seu evangelho. Hoje nós lemos até 2 Gálatas 2, melhor dizendo, até o versículo 10. Amanhã estaremos dando continuidade a partir do versículo 11. Todas as nossas respostas estão na Bíblia. Quer ouvir Jesus? Quer aprender com Jesus? Aprenda aqui. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Até amanhã.